E aí, renovados, bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a nossa All Live de hoje. Nós estamos aqui para mais uma transmissão, para mais uma All Live sobre plantação e revitalização de igreja. Hoje vamos receber o pastor Altair Júnior, da nossa IPR de Osasco, São Paulo. E eu quero, então, te convidar a compartilhar este link com um amigo, com uma pessoa que se interessa por essa temática, tá? Essa temática especial que abordará a revitalização e a plantação de igrejas. Na última semana, nós recebemos o pastor Samuel, lá da IPR de Serra Talhada, já recebemos pastores do Mato Grosso, aqui de Goiás, e hoje nós estamos indo para o estado de São Paulo, estamos indo aí para essa grande cidade brasileira, com aproximadamente 40 milhões de pessoas ali nesse ambiente. Então vai ser muito interessante essa conversa. Nós temos trabalhado aqui em nosso canal semanalmente Plantação e Revitalização. Quero deixar a dica para vocês do livro do pastor Ronaldo Lidório, Plantando Igrejas. Ele tem um capítulo sobre plantação e um outro capítulo, ou melhor dizendo, uma seção sobre plantação e uma outra seção sobre revitalização de igrejas. Então eu quero agradecer aí a audiência de vocês. Quero que você, então, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que a gente possa ter esse tempo aqui. Quero dar aí as boas-vindas aos nossos formandos. Bom dia para o meu amigo Adelmo, que nos acompanha aqui também nessa transmissão. E a todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. E eu quero, então, sem delongas, trazer o nosso convidado dessa live, pastor Altair Júnior. Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, Johnny. Bom dia aí para todo mundo. Graça e paz para os irmãos. Tô lutando aqui, você perguntou se eu estou bem, tô lutando aqui com uma enfermidade, mas estou me sentindo muito honrado em estar aqui com vocês essa manhã. Obrigado pelo convite. Que bom ter você aqui com a gente. Você é um pastor que está aí na cidade de Osasco, juntamente aí com a sua equipe pastoral, trabalhando pelo progresso do Evangelho. E eu gostaria, então, que você se apresentasse melhor para aqueles que ainda não te conhecem. Quem é o Altair Júnior, por gentileza? Tenha essa liberdade, meu amigo. Vamos lá. Muito bom aí falar com os formandos, né, do nosso seminário. Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Eu achei até que eu ia conseguir vê-los aqui, Johnny. Já estava ansioso para... Do Zoom a gente consegue, mas aqui a gente só no Zoom, para olhar nos olhos aí dos corajosos que estarão enfrentando aí os próximos anos essa caminhada pastoral, ministerial. Mas, bem, meu nome é Altair Júnior, sou filho de pastor também, né? Então cresci aí no contexto de plantação, de revitalização de igreja, cresci aí nesse contexto de... o meu pai, ele foi um desbravador em alguns aspectos, em muitos lugares, e então ficou aqui também em São Paulo um bom período pastoreando durante 9 anos da nossa infância e depois um período da minha adolescência. Eu e o Johnny não tínhamos conversado sobre isso, mas é até interessante depois eu comentar um pouco sobre a experiência do filho de pastor aqui no contexto da Grande São Paulo. Depois eu falo sobre a experiência do filho também. Mas como pastor, estou formado, me formei em dezembro de 2004, estou há 16 anos no ministério, tenho 14 anos que me casei, 14 anos de casado, o nome da minha esposa é Michele Cristine, uma mulher corajosa pra caramba. Tenho 2 filhos, a mais velha é Giovana, tem 6 anos, e o Felipe com 3 anos, então tenho 2 meninos aí pequenos, estou aí no desafio de cuidar deles também, até no meio dessa pandemia toda que estamos vivendo. Há 5 anos pastoreio a igreja de Osasco, a primeira de Osasco, estou aqui como pastor dela, e tem sido um desafio muito grande também, né, que nós vamos conversar aí um pouco sobre esses desafios. Então, acho que é isso aí. Maravilha. Olha,
tempo passa muito rápido, né? Você disse, já tem 16 anos de pastorado, me formei em 2004. 16 anos. E você falou o nome do seu pai, né? O pastor Altair Mateus, também, que Isso. é um desbravador. Qual que é o nome da sua mãe? Ah, o nome da minha mãe é Elbia Ruth. Elbia, você conhece alguém com esse nome, não? Então, eu queria aqui compartilhar a alegria, né, de ter a minha esposa com o nome Elbia, que foi em homenagem à sua mãe, cara. Então, não poderia deixar de fazer, né, essa menção, essa gratidão à vida dela, por essa inspiração, por essa pessoa que realmente inspirou o nome da minha esposa e é uma inspiração também de mulher corajosa, guerreira, que é uma desbravadora. Então, eu queria deixar isso aqui registrado antes da nossa conversa. E um abraço aí para sua mãe e para minha dona Elbia também. Para dona Elbia. A minha mãe também se sente muito orgulhosa dessa homenagem. Ela sempre faz menção. O meu pai foi contemporâneo do seminário do seu sogro, né? Sim. É uma amizade. Tem uma amizade muito boa. É isso aí. Então, vamos entrar no assunto da revitalização. Mas me fala primeiro, Júnior, como você se sente aí nessa megalópole, nessa grande cidade, sendo um pastor, né, dentro desse contexto de 40 milhões de pessoas e sendo representante do reino de Deus? Eu sei que aí tem muitas igrejas, tem muitas possibilidades para as pessoas. E como pastor presbiteriano renovado, como que você se sente, como você olha para este cenário antes, né, da pandemia? Se você quiser falar agora também na pandemia, fique à vontade. Tá certo, Johnny. Eu vi aqui pelas anotações que você me mandou, eu não completei uma parte aí da minha apresentação sobre a formação. Eu sou formado no Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, né, o curso de teologia eu fiz lá. Fiz também em Cianorte uma graduação em análise de sistema, foi simultâneo ao seminário. Depois eu fiz uma pós em aconselhamento pelo grupo do CPPC, super encomenda, é o Corpo de Psicólogos e Pastores Cristãos, é muito bacana. Comecei um mestrado, ainda não concluí ele lá no Mackenzie, e fiz também uma graduação em pedagogia. Depois fiz uma graduação em pedagogia. Bom, sobre essa questão do pastoreio aqui nessa cidade, como você falou aí no começo, eu vivo aqui numa grande metrópole, né? Estou na cidade de Osasco, não estou na grande São Paulo, mas do centro de São Paulo, quando não pegamos trânsito, que isso durante a pandemia dava para não pegar trânsito, mas agora já estão dando algumas aberturas, né? Essa flexibilização aí, essa flexibilidade que estão dando. Aí o trânsito volta tudo ao normal, mas eu deveria gastar 15 minutos daqui até a Avenida São Paulo, então o centro de São Paulo ali, 15, no máximo 20 minutos até a Estação da Sé, que é o miolo de São Paulo Antigo e São Paulo Novo, né? A Avenida Paulista e a Praça da Sé. Então tá muito perto, as cidades aqui são todas aglomeradas, é tudo uma aglutinação mesmo. Então dizem que São Paulo capital tem 21 milhões de habitantes e o Jones até levantou a estatística aí, a Grande São Paulo é a capital com essas cidades ao redor dela, né, que estão conectadas a ela, dá mais de 40 milhões de pessoas, então é muita gente, é um desafio muito grande estar aqui. Eu me sinto muito privilegiado porque as coisas aqui acontecem muito rápido e chega rápido as coisas. Então, tecnologia, é muito comum você compra um livro no Mercado Livre, compra um livro aqui na internet, e no dia seguinte, às 9 da manhã, ele está na porta da sua casa, então é muito rápido mesmo. Foi interessante, um amigo meu de Maringá, uma cidade muito boa lá no Paraná, nós compramos junto um livro, no dia seguinte o livro chegou para mim, depois de 6, quase 7 dias, o livro chegou para ele. Então, as coisas acontecem rápido aqui, o transporte, né, tem tudo muito rápido, porém, também outras coisas acontecem rápido também. Se você não tomar muito cuidado, você é assaltado muito rápido, muito facilmente. Você pega enfermidade também muito facilmente. Eu me cuidei bastante aí durante essa pandemia, mas eu até comentei que eu estou enfrentando aí algumas enfermidades, eu estou com todos os sintomas do Covid,
fiz o teste ontem e é o teste do cotonete, ele é 2 dias para sair, ainda não saiu o resultado. Então eu tomei grog aqui dos medicamentos, dor de cabeça, dores fortes no corpo. Essas enfermidades também chegam rápido aqui, né? Aqui do Brasil, São Paulo foi tanto a cidade quanto o estado que teve o maior número, mais de 50% durante pelo menos a metade, né, desse enfrentamento que nós tivemos, e ainda é a cidade com o maior número de contaminados, né? Então tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas estar aqui para mim muito honroso, porém o contexto da nossa denominação aqui na Grande São Paulo é ainda um contexto que diz muito respeito da grande maioria da nossa denominação. É interessante que os pastores que para cá vieram não conseguiram fazer com que as nossas igrejas, especialmente a Presbiteriana Renovada, respondesse ao contexto da cidade. Então, por exemplo, até 5 anos atrás, eu ainda cheguei a ouvir pastores aqui do presbitério de São Paulo, não vou falar qual dos presbitérios, são 3 na capital, mais 2 aqui próximos, só para evitar, mas falando ainda contra a televisão, contra a rede social, com essa maneira incisiva de que o cristão não deve entrar, não deve divulgar, não deve usar isso como ferramenta. E eu até fiquei assustado, ainda há ainda uma dificuldade muito grande com essa questão aqui na Grande São Paulo. Eu acho isso triste em relação à nossa denominação. Então, estar numa cidade grande é muito bom, só que há os desafios delas, né, que nós vamos falar aí um pouco mais para frente. Por exemplo, um deles é a localização de igreja. A nossa denominação também tem um costume de ir para os bairros e comprar um terreno no meio da rua e plantar ali uma igreja. E hoje, nessas cidades, eu creio que não somente aqui onde eu vivo, mas em várias cidades do Brasil, nós precisamos de uma estrutura para carros, porque isso gera um conflito enorme com os vizinhos. Então, nós temos as vantagens de estar na cidade, que as coisas chegam rápido, e temos o desafio de poder conviver a igreja com a população, com a comunidade. Esses desafios aí são bem grandes. Moradores de rua, números de pessoas se prostituindo, todas essas coisas acontecem muito mesmo. Nós temos aqui igrejas que estão, por exemplo, próximo ao comércio de drogas aqui, e aí o pastor precisa ter um bom relacionamento, não precisa se envolver, mas desenvolver um bom relacionamento com, olha só que interessante, com o responsável do tráfico. Então é bem interessante. Inclusive, para se desenvolver trabalho social. Não sei se já seria esse o tempo, mas já vou soltar. Há 3 anos nós temos tentado entrar numa comunidade. Da região oeste de São Paulo, é o lugar que tem o maior número de abuso infantil. Então, a igreja precisa responder à necessidade, né? Eu acredito, eu vejo a igreja como um presente de Deus para a cidade. Então, a igreja precisa avaliar também quais são as necessidades, os desafios daquela cidade. E um dos nossos desafios aqui é o cuidado com as crianças, a formação, a perspectiva de vida. Crianças de favela, de comunidade carente, eles enxergam aquilo que está diante dos olhos dele, é muita carência, e os únicos que têm alguma coisa, ou os que têm coisas melhores, carros, relógio, telefone, celulares, né, são pessoas que estão envolvidas com o tráfico. Então, eles são seduzidos facilmente por causa disso. E nós ficamos 3 anos desenvolvendo um relacionamento para poder conseguir entrar na comunidade, e há pouco mais de 1 ano nós conseguimos e estamos desenvolvendo aí alguns projetos dentro dessa comunidade, que eu acho que dá para falar um pouco mais à frente desse projeto. Mas a necessidade de, antes de responder a necessidade mesmo da comunidade, ter que desenvolver um relacionamento com quem libera o acesso aos lugares. Isso também acontece aqui na região. Interessante nessa leitura, essa abordagem cultural, porque, de fato, o Brasil hoje ele se divide em vários modelos de cultura, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Goiás, enfim. É um desafio, porque num país continental como este, alguém que vai de fora, que não conhece essa realidade, ele pode enfrentar algumas dificuldades.
está aí, então, em tela essa questão que você falou. Mas vamos começar falando sobre a sua experiência de plantação também. Você já mostrou o seu sentimento diante desses grandes desafios. No final, a gente volta para eles. Mas vamos falar um pouquinho da sua experiência de plantação. Como que foi essa experiência como plantador? Vamos lá. Aqui mesmo na grande São Paulo, há uma cidade vizinha chamada Barueri. E em 2009, outubro de 2009, eu comecei a sentir assim, o meu coração queimando pelo desafio de desenvolver um novo projeto. E eu passei, então, a orar e a escrever um pouco sobre isso. E compartilhei isso com a minha esposa, claro, nós ainda não tínhamos filhos, e começamos juntos a orar, separamos períodos de jejum e oração para termos certeza, né, disso, porque eu já estava numa igreja que me dava uma boa condição financeira, pagava o meu plano de saúde, tudo, eu teria que abrir mão de tudo isso pelo projeto de plantação, eu teria que captar, né, apoios, então teria todo esse desafio do processo de plantação. Mas como o Senhor falou com muita clareza para nós, durante esse período dos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, nós elaboramos o projeto, fizemos levantamento da cidade, a questão do número de evangélicos, fizemos um pequeno mapeamento de onde já estava bem evangelizado, qual era a classe que nós gostaríamos de alcançar, porque, infelizmente, tudo isso precisa ser avaliado, né? Nós precisamos, algumas pessoas, por exemplo, na igreja de Osasco, há pessoas que chegam e não se sentem à vontade dentro dela, não se sente participante daquela comunidade. Então, isso tem muito forte aqui na nossa região também. E nós olhamos toda essa situação, fizemos o levantamento, desenvolvemos o projeto e demos início, Johnny, em janeiro de 2010. Foi apaixonante. O processo de plantação é maravilhoso, você consegue transferir muito forte aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor está plantando em você, e poder repassar isso é algo maravilhoso. Nós ficamos lá quase 5 anos, né, nesse processo. Eu percebo que o período de estabilidade, na minha experiência, do processo de plantação é pelo menos 3 anos. Não dá para você avaliar com toda certeza. Então, eu diria que de 3 a 5 anos aí é o período de consolidação mesmo desse processo de plantação. Como o projeto estava bem claro para nós e nós delineamos ele, foi fácil começar a passar isso para os primeiros que foram junto conosco. Eu não iniciei só, eu era o único pastor, o único obreiro formado, mas a igreja onde eu estava tinha 7 pessoas que moravam na cidade e congregavam aqui. Então, essas 7 pessoas foi liberado pelo conselho. Eu comecei, então, o projeto com essas pessoas. Comecei primeiro envisionando eles, né, transferindo para eles aquilo que o Senhor tinha colocado em nosso coração e desafiando eles a também abraçar esse projeto. E, pela misericórdia do Senhor, eles abraçaram o projeto. Nós tivemos resultados muito rápido. Então, nesse processo aí de plantação, a direção clara de Deus é o essencial. Quando nós temos direção clara de Deus, as outras coisas vão acontecendo. O resultado foi muito rápido, nós começamos só nas casas, com pequenos grupos. Esses pequenos grupos, inicialmente nós fizemos um desafio, depois desse primeiro mês que nós ficamos envisionando eles, fizemos um desafio, nós chamamos de Eu Tenho Uma Paixão, e essa paixão é levar o evangelho a outras pessoas, e eu os desafiei, fizemos assim uma fichinha, Johnny, de até 5 amigos, parentes ou amigos que não conhecem a Jesus, que eles estariam orando e jejuando por eles durante 21 dias, e depois convidaria eles para uma refeição em casa, para poder falar sobre o evangelho, e nós faríamos um evento na igreja. Foi muito interessante isso, porque passaram-se os 21 dias, nós alugamos um local, pegamos um local aqui na cidade, e programamos para poder fazer esse primeiro evento, e nesse dia vieram 49 pessoas, foi algo assim muito especial. Os 7 conseguiram convidar mais 42, então tinham 49 pessoas lá. Que multiplicação. Foi muito. É lógico que nós não conseguimos consolidar todos esses 49,
Mas aí o próximo desafio foi até interessante, porque assim, quando eles viram aquele número de pessoas, a primeira reação deles foi: pastor, vamos continuar orando por próximo, vamos fazer uma próxima lista. E eu falei com eles: não, nós precisamos primeiro consolidar esses, precisamos consolidar a fé nesses, não adianta só encher. E aí nós ficamos, então, os próximos 3 meses trabalhando um discipulado com esses 49. Eu cuidava dos 7 e, junto com eles, iniciamos um discipulado com esses outros demais. Eles vinham para os pequenos grupos, tínhamos 2 reuniões na semana e a segunda reunião era uma reunião de discipulado. Falando sobre conhecendo a Jesus, conhecendo a sua vida eterna, quais são os planos de Deus para a sua vida, falando sobre isso. E então, em 7 meses, num período de 7 meses, nós fizemos de novo o mesmo desafio. Nesse segundo desafio foi muito interessante, porque nós imaginávamos que precisaríamos de um lugar maior, e realmente precisamos de um lugar maior, e foi um milagre. Por isso que eu digo a direção clara de Deus. Deixa eu compartilhar um milagre aqui. Nós tínhamos lá 2 meninos que sabiam tocar um pouco, um teclado e um baterista. Eu chamei um menino de violão para ajudar. E aí, Johnny, foi muito interessante, porque nós não tínhamos instrumentos, não tinha salão, não tinha nada. Eu os levei para poder ficar ensaiando em Osasco. No último ensaio, no domingo seguinte, nós teríamos um evento num galpão que eu aluguei lá. No último ensaio, eles me perguntaram assim: pastor Júnior, nós não temos teclado. O menino do teclado tinha, perdão. Nós não temos violão, nós não temos bateria, nós não temos microfone, nós não temos caixa de som, nós não temos absolutamente nada. Como nós vamos fazer esse culto? Não dá para fazer culto. O primeiro evento foi só salgado, foi sem microfone nem nada. Esse evento seria um pouco maior. Aí eu os ouvi, eles estavam no meio do ensaio. Eu virei para eles e falei assim: gente, Deus proverá. Deus proverá. Nós estamos fazendo aquilo que é a nossa parte. Nós trabalhamos, nós oramos, nós recebemos uma direção clara de Deus. Nós estamos caminhando nessa direção. Deus proverá. Eu não sei o que vai acontecer, Deus proverá. Johnny, deu 30 minutos, eu recebi uma ligação. Algo maravilhoso aconteceu. Um pastor me ligou e disse assim, falou desse jeito comigo: pastor Júnior, eu estou fechando uma congregação. É um pastor que não tinha absolutamente nada a ver conosco. Estou fechando uma congregação. Já há algum tempo estamos trabalhando numa região. Estamos há 15 anos, não tivemos êxito. E eu fico até emocionado. Eu queria saber se você não aceitaria. Olha só. Não aceitaria ir buscar 50 cadeiras de plástico, uma bateria, um contrabaixo, um violão, uma guitarra, uma mesa de som, 3 microfones e alguns cabos e 2 caixas. Um amplificador também. Eu pulava de alegria, eu pulava, saltava mesmo, sabe? É algo assim muito maravilhoso que aconteceu. E eu voltei, os meninos ainda estavam terminando o ensaio, eu reuni com eles e eu compartilhei aquilo encheu eles de fé. Aleluia. Foi maravilhoso. Eu já reuni aquele grupo pequeno que nós tínhamos, falei com eles o que estava acontecendo, o coração deles vibrou ainda mais de alegria. Johnny, nós fomos para esse salão, foi algo assim maravilhoso. Naquela reunião, nós devíamos ter pouco mais de 90 pessoas já nesse segundo evento. E aí, então, começou o desafio de procurar um lugar para começarmos as reuniões mesmo públicas de culto, porque as reuniões públicas eram nas células, nas casas. E até abrindo parênteses, eu percebi que nós tivemos mais resultado nesses pequenos grupos das células na garagem do que nas salas, a nossa experiência, porque na sala os visitantes se sentem dentro da casa e sentem que de alguma maneira pode estar invadindo alguma privacidade. Quando tem uma criança, a criança mexe em alguma coisa. Na garagem não tem nada disso. Na garagem as pessoas se sentem mais à vontade, elas compartilham mais, têm mais liberdade, não ficam tão preocupados com os filhos, mexendo com nada. Até o próprio anfitrião, o dono da casa, pode deixar a casa lá fechada, só o banheiro liberado. Então, assim, foi muito especial. E ali, então, Jones, nós começamos o desafio de alugar um salão.
eu consegui um apoio para uma ajuda financeira durante 6 meses, e a partir do 7º mês, esse grupo já passou a me assalariar. Então, nós não precisávamos mais, e aí nós alugamos um salão em cima de um posto de gasolina, já bem localizado também, um aluguel de R$3.000 na época, e a igreja estava conseguindo me assalariar e cuidar desse aluguel, e o Senhor foi dando graça, e o crescimento foi acontecendo. Lá nesse grupo, quando eu saí, nós tínhamos 87% do grupo eram novos convertidos, que se converteram nesse processo, e 13% do grupo que estava comigo eram pessoas que estavam vindo de transferência ou reconciliação. Então, a maior parte do grupo eram novos cristãos apaixonados pelo Senhor. Quando eu saí de lá, Johnny, foi uma direção muito clara de Deus. Eu já estava com o pastor auxiliar em 5 anos. No 5º ano eu já estava com um auxiliar. Pelo número de pessoas, eu trouxe uma pessoa, estava fazendo seminário e ele ficou me auxiliando, né? Ele era um presbítero de tempo integral, então estava me auxiliando. Eu estava com 478 pessoas participando dos pequenos grupos, 478, e 280 pessoas batizadas. Glória a Deus, coisa boa, João. Eu ouvindo aqui o seu testemunho, ouvindo aqui a participação dos nossos formandos, nossos amigos, né, o Michael, a Debielson. Eu também quero mandar um abraço aí para os pastores de São Paulo, o pastor Marcelo Dalzinho, lá de Tapetininga. Mandar um abraço aí também para o pastor Cristofani. Então, assim, você testemunhando, você coloca para nós tudo aquilo que a gente tem visto no aspecto de um bom projeto. Primeiramente, irmãos, tudo começa com essa visão clara de Deus, como o Júlio falou. É isso que move, de fato, um projeto, essa visão clara da parte de Deus. Então, o Senhor aqueceu o coração dele, e teve essa direção, e ele foi para cima, montou o projeto, conheceu a área, fez toda a elaboração, o estudo para plantar. Posteriormente, né, depois de um bom projeto, com os recursos, com a visão elaborada, ele tinha um grupo base, ele falou que tinha 7 pessoas, e ele envisionou essas pessoas, ele capacitou essas pessoas. Aí ele usou a estratégia do evangelismo, de oração por essas pessoas que não conheciam Jesus. Vocês viram o testemunho dele, conseguiu 49 pessoas na primeira reunião, e posteriormente o testemunho do milagre, ganhando as cadeiras, os instrumentos. Então, assim, o mover de Deus, irmãos, ele é muito claro. Então, eu vejo essa importância do projeto e aquilo que eu chamo, pastor Júnior, de espaço para o milagre. Um projeto de plantação, você precisa de fé, você precisa de esse espaço para um milagre. E foi o que aconteceu aí, e também o testemunho que eu ouço dos amigos plantadores, revitalizadores. E o que eu acho mais lindo é a questão do batismo, ou seja, uma igreja que alcança pessoas, de fato, que não conhecem a Jesus. Não é só aquele trânsito religioso. Então, sim, é um testemunho realmente vibrante, edificante, que segue os passos, vamos dizer assim, de um bom projeto, e na bênção de Deus, esse mover do Espírito Santo, atraindo, salvando, tocando. Então, louvado seja Deus por essa igreja, por esses irmãos, por essas pessoas alcançadas, e que o Evangelho continue aí a progredir nessa região também, com tantas pessoas. Então, muito obrigado por compartilhar esse testemunho da plantação. E agora eu queria que você continuasse, então. Você já, então, depois desse projeto praticamente consolidado, você tem uma outra direção de Deus para ir para um projeto de revitalização. Então, fala mais sobre isso para nós. Ô, Johnny, como diz o é bom demais. Perdão, caiu até aqui o celular também. Johnny, se eu me prolongar em alguma coisa aí, por favor, me corta para que eu não... Fica tranquilo. Ainda mais quando fala da plantação, eu me empolgo mesmo. E eu queria até complementar, Johnny, você reafirmou aquilo que eu falei, né, sobre essa questão de uma direção clara de Deus, um projeto bem claro, local e tudo, envisionar, depois formar líder, né, nós precisamos muito trabalhar com essa questão de formação de líderes, e nós precisamos muito também preparar com clareza os sucessores. Isso foi um desafio complicado. Mais para frente, a gente fala sobre a sucessão. Esse processo de plantação,
há um desafio também de nós... O pastor Timóteo Gaia está por aí, ele é um revitalizador, um amigo também, plantador. Mas há um desafio também, Johnny, de não permitir que a igreja fique conectada somente a você, o líder que iniciou isso. Isso é desafiador, e preparar um apontamento para uma sucessão que pode acontecer, né? A palavra de Deus fala, um planta, o outro rega, o Senhor dá o crescimento, a clareza do milagre, do crescimento que vem da parte do Senhor. Cada um tem uma experiência diferente. Eu sei que nem todos terão a mesma experiência que eu tive, respostas a longo prazo, mas na hora de sair, eu também tive o desafio de formar quem iria ficar no meu lugar e fazer com que a igreja olhasse para ele como aquele que daria continuidade em regar e assim por diante. Então vamos lá para Osasco. Posteriormente, eu recebi um convite. Inicialmente, eu não desejei vir para Osasco. Inicialmente, o meu desejo era ficar mesmo em Barueri. Era uma comunidade que eu me identificava muito, era um grupo que eu tinha plantado, então era muito mais fácil na minha cabeça, né? Só que em oração, buscando ao Senhor, o Senhor falou muito claro para mim, para minha esposa também. Eu acho importante, num segundo momento, talvez até por causa da experiência que eu tive aí como filho de pastor, eu acho muito importante também que nós possamos incluir a nossa família nesse período de oração, de envisionamento. Então, Deus está te dando uma direção. Nós precisamos também compartilhar isso com a nossa família. Sim. Quando a família faz parte, eles também assumem a responsabilidade, sabe? Eu acredito muito nisso. Mas aí, então, eu decidi vir para Osasco, e estou em Osasco agora há 5 anos. Cheguei em Osasco estava no hall de membros 210 nomes, e quando eu chamei a secretária para poder verificar, ela disse: olha, pastor, mas desses 210, ainda, de verdade, nós temos 179 membros. É que alguns ainda não deu baixa, mas eu já sei que eles não estão mais na igreja, não vêm há mais de 6 meses, e também isso não é incomum dentro da Renovada. Nós temos um hall um pouco diferente dos que estão congregando, de verdade. Isso é um desafio para você, formando os números, a numerologia, as estatísticas nem sempre batem, mas é uma graça que Deus vai te dar aí, um presente. E eu vim para cá, e quando eu cheguei aqui em Osasco, eu imaginei que eu deveria trazer toda a experiência que eu estava tendo e começar a praticar. Então, vamos fazer o que eu fiz lá. E na hora que eu comecei a fazer isso, o Senhor fez comigo aquilo que fez com Josué. Imagina que Josué chegou diante do Jordão. Deus falou assim com ele: olha, eu estou com você, eu vou te dar graça, você vai entrar e eu vou entregar para você a terra prometida. Hoje o povo saberá que eu sou contigo. Atravesse o Jordão. O Jordão se abriu, ele atravessou em terra seca. E do outro lado, eu imagino que aquele povo estava cheio de vigor, de graça. Vamos conquistar, vamos tomar posse da terra prometida. E agora chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Deus diz assim: para. Vocês precisam fazer algo que não fizeram durante 40 anos no deserto. Faça a circuncisão, circuncide todos os homens, faça faca de pedra, né, de pedernize. Faça aí a circuncisão com todo mundo, porque eu, Deus, fiz a minha parte, e agora vocês precisam fazer aquilo que é a parte que cabe a vocês do processo. Então, faça aquilo que cabe a vocês do processo. Há uma aliança que foi feita e vocês precisam cumprir isso. Bom, e aquele povo, então, se vê barrado. Imagina, você entra na terra... como pastor, isso é muito constante conosco. Existem anos que a gente fala: esse é o ano, esse é o ano. Eu tenho amigos que falaram: 2020 é o ano, eu consegui preparar a igreja, 2020 é o ano do crescimento, e aí, pandemia. Então, o Senhor me barrou também, assim como fez com Josué, e disse: calma, existem coisas que precisam ser trabalhadas primeiro, antes que o processo aconteça. E aí, então, eu parei um pouco, fiquei
eu já estava há um ano querendo fazer do meu jeito, com a experiência que eu tinha tido lá no passado. E é interessante que, até mesmo usando Josué de novo, Deus abre o mar para Moisés de uma maneira, para Josué de outra maneira, né? Um é com cajado, o outro é com os levitas na frente. E eu precisava também ter essa clareza. E aí, então, o Senhor começou a falar comigo: faça uma leitura da igreja local, entenda bem o que é que eu tenho para essa igreja, qual é como a aliança que o Senhor tinha com o povo de Israel, qual é a aliança, qual é o propósito que eu tenho para essa igreja. E então eu passei a buscar isso. É muito interessante também, Johnny, quando nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso e ele chega todo empolgado. Atos 19, do verso 8 a 10, nós vemos isso. E ele chega lá todo empolgado, querendo fazer evangelismo como em outros lugares. E ele faz um movimento natural. Ele vai para a sinagoga e começa a pregar o evangelho lá. Só que lá ele é rejeitado. E quando ele é rejeitado, a Bíblia diz que ele não tem liberdade para continuar pregando o evangelho ali. E então ele diz algo que aí eu queria abrir o parênteses, que para mim é formidável. Ele diz assim: eu encontrei uma porta promissora. Porta promissora, gosto dessa palavra. Eu amo também. Aprendi a amar em Osasco. Confesso que esse texto nunca tinha saltado para mim até a questão da revitalização. Então, eu tinha tido a experiência da plantação, aí agora eu vi essa questão da porta promissora. E eu comecei a orar: então, Deus, qual é a porta promissora para esse lugar? Qual é a porta promissora? O que é que o Senhor tem para este lugar? Porque eu quero entrar por essa porta, porque agora é uma nova experiência, não é a plantação, é a revitalização de uma comunidade que já existe. Lá na outra comunidade, todo mundo participava de um pequeno grupo. Nessa comunidade já existia a igreja há 43 anos, quando eu cheguei, e essa igreja existiu até aqui por um grupo de pessoas fiéis a Deus, que amam a Deus e que precisam ser amadas pelo pastor e respeitada as limitações também dessas pessoas, porque eu já queria chegar como um trator atropelando e fazendo o que nós tínhamos feito na outra. E aí, então, o Senhor começou a apaziguar meu coração e eu comecei a buscar essas portas promissoras. E o Senhor tem nos dado muita graça. Inclusive, Johnny, agora durante a pandemia, a nossa igreja, no primeiro mês que ficou fechado de março, as igrejas aqui em São Paulo tiveram que fechar logo. Na segunda de março já fechamos, segunda semana de março em diante já não tivemos mais cultos presenciais. Deus manteve o equilíbrio financeiro, a igreja não abaixou nada. No segundo mês deu uma pequena queda, no terceiro mês manteve a queda, no quarto mês em diante voltou a crescer e até ficamos igual no período anterior à pandemia. Um outro milagre de Deus também, e o Senhor foi cuidando de nós, e no final da pandemia, durante a pandemia, Johnny, sabe, você jovem que está aí se formando, não seja seduzido por um evangelho barato, por um evangelho para encher lugar. Pregue a verdade do evangelho, porque ela é poderosa para libertar. Eu recebi muitos testemunhos, Johnny, nós estávamos pregando uma série de mensagens no livro de Marcos. O livro de Marcos fala muito sobre o evangelho do reino, a chegada do rei, os princípios, os valores do reino sendo implantado, Jesus sendo procurado pelos discípulos, dizendo: olha, uma multidão te procurando, e Jesus dizendo: não, já preguei o evangelho para essa multidão, mas eles querem ser curados. Não vou curar, vou para outro lugar, continuar pregando o evangelho. E então, nós vemos o ministério do Senhor assim, e em um processo de revitalização, nós precisamos muito disso, pregar a verdade do evangelho. E o que aconteceu foi que eu comecei a receber testemunhos de pessoas que, diante da televisão, assistindo um culto, diante do celular, começaram a receber o Senhor como Salvador da sua vida. Por exemplo, uma senhora que é da nossa igreja, o filho dela, de 28 anos, tinha perdido o pai, né? O marido dela tinha morrido há uns 5 anos. Ele estava lutando seriamente com o luto. E um dia ela estava assistindo o culto, ele sentou do lado dela, e esse jovem começou a ouvir a palavra. A pregação foi entrando como essa faca de 2 gumes dentro da alma, do coração dele. E ele começou a chorar, ela não entendendo por quê, olhando ele chorando. E no final da pregação ele dobrou o joelho e falou: eu te recebo, Senhor.
e me perdoa porque eu estava te acusando como alguém que tirou o meu pai. E ele começou, a mãe sem entender, orou, eles ficaram um tempo ali, depois ela perguntou o que aconteceu. Ele disse, enquanto o pastor pregava, eu comecei a ver Deus entronizado e governando todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. Aquele jovem entregou o coração para Jesus, está servindo ao Senhor, e há 2 semanas atrás nós tivemos a alegria de ter um batismo na igreja, e ele, entre mais 20 pessoas, desceram as águas do batismo. Então, essas pessoas, elas foram preparadas para o batismo durante a pandemia, com a tecnologia, essa questão que eu acho que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, o processo de revitalização, eu diria, tenha clareza do porquê Deus presenteou essa cidade com essa igreja. Eu creio, eu comentei com o Johnny, eu creio que a igreja é um presente de Deus para a cidade. E o pastor é um presente de Deus para a igreja. Então, você que está se formando, sinta-se como um presente de Deus para essa igreja, ame ela, honre, respeite aqueles que vieram antes de você, tenha paciência, tenha calma. Se Deus está te dando uma direção um pouco diferente daquilo que eles estão vivendo, continue orando. Deus é poderoso para operar isso no coração deles, para que eles te apoiem, te ajudem. Continue trabalhando, não queira fazer do seu jeito, faça da maneira e do jeito do Senhor. É maravilhoso quando nós fazemos do jeito do Senhor. Quando Jesus foi confrontado, por que ele estava curando no sábado e ele curou aquele paralítico no tanque de Betesda, ele disse, porque o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu trabalho no movimento e na direção que o pai está trabalhando, então trabalhe nesse movimento, nessa direção. Aqui na nossa igreja, hoje, de Osasco, nós não somos uma igreja em pequenos grupos, uma igreja em células, nós somos uma igreja que tem célula, mas não é o coração como da plantação, é bem diferente. A porta promissora aqui foi outra porta, tenho desfrutado de um momento muito especial na formação de líderes, temos feito um processo de um discipulado bem especial, e eu diria então que na revitalização, busque a Deus, qual é a porta promissora, qual é o DNA, qual é o que o Senhor sonhou para aquela igreja, o que ele deseja que essa igreja faça nessa cidade. E aí eu descobri então um pouco disso, o Senhor me revelou. A nossa igreja, Johnny, olha que coisa especial, ela tem hoje 48 anos, está completando 48 anos, né? Eu cheguei, ela tinha 43 anos. A nossa igreja tem 53 igrejas plantadas. Olha ela só. Ela tem mais igrejas plantadas do que anos de idade. Então, sabe, a plantação... Essa igreja é uma igreja plantadora. Inclusive, foi a igreja que me apoiou em Barueri. É para glorificar em pé mesmo essa... É isso aí. Essa bênção de 53 igrejas plantadas, né? É uma coisa linda, é uma coisa... Assim, a grande maioria delas, ela enviou, mas ela fez parte do processo de plantação, sim, né? Sim. Ela fez parte, teve pessoas que ela apoiou financeiramente, enviamos missionários para Cuba, nós temos hoje em Cuba 5 igrejas, então é uma igreja plantadora também, eu precisava descobrir esse DNA. O progresso do Evangelho. Mas, Ju, nós temos que avançar aqui, porque já são 11 horas e 44 minutos, e eu gostaria que você gastasse um pouco de tempo falando um pouquinho sobre as estratégias que você utilizou, além de todo esse aspecto de diagnóstico, de entender a porta promissora de Deus, e também da pregação expositiva da palavra. Eu acho que isso realmente é o fundamento, levar a mensagem, do Evangelho, é isso mesmo que nós ensinamos e queremos, desejamos para nossas igrejas, os nossos pastores, os nossos formandos. Então, quais são as estratégias que um pastor pode usar na revitalização? Além da pregação expositiva, que é o de tudo, além dessa vida devocional realmente nutrida por Deus diariamente, vamos dizer assim, aquelas partes práticas, mas no dia a dia da igreja ali, em termos dessa questão estrutural, quais são as oportunidades que ele pode aproveitar e o que você aproveitou aqui, que Deus te deu de oportunidade para você usar nesse aspecto de revitalização também espiritual e para transformar a comunidade também. Tá certo, Johnny. Bom, a formação de líder é essencial sempre, né? Para você poder desenvolver braços que trabalham, líderes bem treinados, bem capacitados, pessoa certa no lugar certo,
com a motivação correta para você desenvolver o trabalho. Nós precisamos fazer com que a igreja seja uma igreja em movimento. A igreja precisa ser uma igreja em movimento. E como a própria palavra diz, não só um movimento interno para dentro dela, mas uma igreja que se movimenta para fora. Eu gosto muito, acho que, se eu errar o nome, me ajuda aí, Orlando Boyer. Ele fala sobre as... Oi? Isso mesmo, Orlando Boyer. Orlando Boyer, ele fala, é uma recomendação aí, uma literatura, uma leitura simples para todos vocês aí formandos. Ele fala sobre as 4 áreas do crescimento da igreja, um crescimento integral. Então, uma igreja, ela não cresce um foco do crescimento numérico é errado. O foco não deve ser o crescimento numérico. O crescimento numérico, ele é uma consequência de um processo daquilo que está sendo feito. Então, colocar a igreja em movimento, fazer com que os membros entendam a sua identidade, a identidade na fé deles como filhos do Senhor Jesus Cristo. Fazer com que eles entendam que o Senhor tem um chamado para eles e eles podem responder esse chamado de levar o evangelho. E então, maturidade na fé, essa questão de desenvolver a maturidade na fé para depois desenvolver um serviço de diaconia é muito importante. Isso. Então, a pregação do evangelho expositivo, como você já disse, não precisa ficar investindo tempo nisso. E a segunda coisa, então, é nós fazermos com que a igreja entenda que a igreja tem um chamado para o serviço, o servir, a diaconia, servir ao mundo como resposta de amor a Deus. E eu comecei, então, a orar também aqui na nossa região sobre quais eram as áreas mais carentes. E eu percebi 2 coisas muito fortes. Próximo à nossa igreja, assim, batendo um raio quadrado, assim, um diâmetro de um quilômetro ao redor da igreja, nós temos um problema de prostituição muito grande, um problema com travestis muito forte na região, e também nós temos aqui na Zona Oeste de São Paulo um problema com crianças, alfabetização e problemas assim com essa questão do futuro da criança. As crianças ficam muito abandonadas, ficam muito tempo em casa, os pais saem para trabalhar, deixam crianças pequenas, alguns não têm condições nem de deixar babá, não tem creche suficiente. Então, nós começamos a fazer uma leitura de como a igreja, sendo um presente de Deus para a cidade, como esse presente pode responder à necessidade. E aí colocamos a igreja em movimento, em oração, para poder servir a comunidade. E nós começamos, então, a desenvolver projetos sociais, com moradores de rua, com alfabetização de crianças, projetos, por exemplo, nós temos também aqui na Grande São Paulo um número muito grande de imigrantes haitianos que vieram para cá para recomeçar. E nós começamos, então, um processo também de recomeçando com dignidade. Nós pegamos, orei, fiz um projetinho, esse projeto foi minha esposa que fez, sobre alfabetização e também ensinando a língua para haitianos. Começamos a chamar, tinha um haitiano que vinha na igreja, daqui a pouco eram 3, 4, 5, hoje tem 64 haitianos congregando conosco. Já estamos fazendo culto em crioulo já, tem sido muito interessante. Muito interessante mesmo, e a igreja começou a ajudá-los com roupas, com comida, com essas coisas, arrumando trabalho. Então, eu acredito que uma grande estratégia que nós temos é sobre essa questão de formar liderança e passar para a igreja a necessidade de servir a comunidade, de diaconia. Porque o serviço de diaconia naturalmente vai trazer o crescimento da igreja. Então, aqui na nossa região, nós temos muitas situações de necessidades, de carência. E a igreja, em movimento, ela supre essas necessidades. A nossa igreja, Johnny, durante o pico da pandemia, nós estivemos assistindo 180 famílias com cestas básicas mensalmente. 180 famílias, e é uma igreja em movimento. O maravilhoso é que, como a igreja entendeu isso, eu dizia para eles, irmãos, na transmissão, na live, irmãos, nós precisamos essa semana, era quarta-feira, eu me lembro que isso aconteceu algumas vezes, por exemplo, numa quarta-feira, essa semana nós precisamos de 40 cestas básicas. Quando foi sexta, nós já tínhamos as 40 na igreja, que os irmãos iam, compravam e davam. Pouco generoso. É uma bênção, graças a Deus, uma bênção. Maravilha. E os aspectos estruturais, o que mais a igreja hoje consegue oferecer para a comunidade? Eu sei que você tem alguns projetos aí que eu achei bastante interessante. Eu gostaria que você compartilhasse
como que você tem usado a estrutura da igreja também em benefício da comunidade e para também aumentar receitas. Legal. É muito comum nós dizermos o seguinte, mas eu não tenho condições. E é verdade, nós não temos condição de responder tudo. Mas queridos, nosso Deus tem. Você que está aí se formando, nosso Deus tem. O meu mentor costuma dizer que se Deus nos deu um projeto, uma direção, trabalhe nessa direção, porque dinheiro é uma responsabilidade dele, não é nossa. Isso é verdade. Eu vim para Osasco, Osasco já tinha condição de me dar um bom salário, mas não tinha condição de desenvolver esses projetos sociais. Aí eu comecei a ver uma coisa, as nossas igrejas, elas ficam muito ociosas durante a semana. Isso. De uma forma geral, as igrejas A maioria, eu não vou dizer todos, mas a maioria ficou ociosa. E quando faz alguma coisa, faz pensando na própria igreja. Por exemplo, eu vejo algumas igrejas que faz lá uma biblioteca, uma livraria, um lugarzinho assim para vender uma camiseta, só que é só para a própria igreja, quase não se abre para o público. Então, eu comecei a olhar a estrutura da igreja de Osasco, é uma igreja que está centralizada, e comecei a pensar o que podemos desenvolver a partir dessa estrutura. Olha, Johnny, que interessante, a igreja está no centro da cidade. Quando eu falei sobre crianças carentes, o primeiro projeto foi vamos abrir uma escola para crianças carentes. Só que as crianças na comunidade, na favela, elas estão longe. Aí eu tinha um segundo problema, deslocar essas crianças. Tinha um terceiro problema, que era liberação judicial, tinha que ter um registro de cada uma das crianças, tinha um monte de problema ligado a essa questão. Aí, então, eu entendi que deveria fazer diferente. Eu vou fazer uma escola para poder responder àqueles que moram perto. É uma classe média pode pagar a escola particular. Então, vamos lá, vamos abrir um CNPJ para a igreja. Começamos a trabalhar para a igreja não ter só renda dos dízimos e ofertas, mas fazer com que uma empresa dentro da igreja possa sustentar o projeto que nós tínhamos. E olha o que aconteceu. Nós abrimos uma escola, ficamos 3 anos trabalhando na documentação, estamos há 2 anos com a escola aberta, 3 anos só para conseguir os documentos. Conseguimos os documentos, o primeiro ano foi muito difícil, o segundo ano Deus operou um grande milagre, e começamos a trabalhar para levantar rendas, para que os dízimos e a oferta ficasse liberado mesmo para as missões, para algumas necessidades, e também tentar fazer com que a igreja fosse autossustentável. Aí, olha aí, essa escola hoje, ela mantém o nosso projeto social lá na favela, lá na comunidade. Quem é que envia dinheiro não é a igreja, é a estrutura da escola. E a estrutura da escola, sabe o que é, Johnny? Era as salas de escola dominical que nós tínhamos. Nós fizemos uma pequena reforma, acessos separados, e agora a estrutura da escola dominical, que ficava ociosa durante a semana, serve uma escola durante a semana, e de final de semana serve a igreja da criança. Os pais aqui, eu acho que no Brasil inteiro, no meio do ano, as escolas fazem festa junina. Nós fazemos festas das nações. E aí nós fazemos festas das nações e levantamos recursos financeiros. Com esses recursos, nós conseguimos ajudar a uma outra escola que também aceitou esse desafio de um membro da nossa igreja a construirmos uma escola no sertão do Piauí. Olha. Então, um projeto social que eu disse sobre uma igreja em movimento que eu queria fazer dentro do prédio se tornou fora do prédio, com um recurso que as pessoas podem pagar dentro do prédio. A partir daí, então, nós começamos a envisionar outras coisas. Nós temos um estacionamento que gera renda para a igreja, nós temos a escola que gera renda para a igreja, e nós abrimos há 1 ano e meio um restaurante que fica aberto para o público, para os vizinhos, faz entrega de marmitex e que gera renda para a igreja. Nós, então, abrimos uma quarta coisa, que foi uma escola de música que gera renda também para a igreja. Hoje, o meu salário já não sai mais dos dízimos da igreja. O meu salário, para a graça de Deus, misericórdia do Senhor Jesus, sai da própria estrutura da igreja. Os próximos passos será agora uma escola de inglês que vai estar conectada a uma outra igreja que nós estamos fazendo parceria fora do país para poder ter alunos de intercâmbio. Então eu queria até dizer, você, aluno que está indo, deixa Deus te usar também para poder fazer algo na sua igreja local. Você pode usar a igreja para trabalhos sociais, mas você também pode usar a estrutura para gerar renda. Uma dica simples aí, Johnny,
A maioria das cidades tem concursos. Talvez se você procurar professores que fazem treinamento para concurso, você pode cobrar um valor barato para alocar salas, para usar a estrutura, o seu data show, a sua estrutura. As pessoas vêm para a igreja, já ficam à vontade no ambiente da igreja e quando vem para um culto, abre o coração para o Senhor Jesus. Amém, aleluia. Demorei mais tempo do que devia, né, Johnny? Bom, irmãos, nós tínhamos planejado aqui uma pauta, mas assim, é bênção demais o que Deus tem feito na vida do... Eles chamam ele de Juninho, né? Mas eles são grande homem de Deus, né? Pastor Altair Júnior, parece que nem combina com ele. Todo mundo chama ele de Juninho. Combina, não. Mas, meu amigo, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, pela história que o Senhor tem concedido a você. Eu achei muito lindo aqui a participação do público, né, reconhecendo o seu comprometimento, a sua empolgação. Eu gosto muito disso, porque eu acho que o reino de Deus é essa paixão mesmo, essa entrega. A gente tem que tomar até cuidado com o burnout, né, que é uma realidade que a gente vai se entregando tanto. Mas, assim, nós sabemos que somos vulneráveis, nós sabemos que temos limites também, mas, de fato, entender esse movimento de Deus, essa agenda de Deus, e trabalhar para a expansão do reino de Deus, para o progresso do evangelho é maravilhoso. Então, louva a Deus pela sua vida, pela sua disposição em estar aqui conosco nessa live, nessa manhã de sexta-feira. Está aí com sintomas, né, da Covid. Então, vamos orar por você, para você. E antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e depois a gente vai ter outras oportunidades no próximo ano para a gente bater esse papo aqui de novo, né, conversar um pouco mais sobre essa questão de formação de líderes, sobre outros assuntos pertinentes e interessantes que não foi possível hoje que a gente entrar em maiores detalhes. Mas deixa as suas considerações finais, por gentileza. Johnny, alunos aí, irmãos, obrigado de novo. Perdão aí pela empolgação. Eu não estou acostumado a fazer live. Não estou acostumado a fazer live, é um desafio. Mas como consideração final, eu gostaria de dizer a todos vocês que estão se formando, cuidado mesmo com o ativismo. Se você for para uma grande cidade como a nossa região da Grande São Paulo, é uma tentação você virar um ativista, então cuidado muito com isso. E eu gostaria de falar sobre o tripé. O tripé da vida pastoral aí para mim tem sido o seguinte: o pastor e a sua vida com Deus. Então, olhe para a agenda de Deus, tem uma vida devocional de excelência, não abre mão dela. Segunda coisa, o pastor e a sua vida física e emocional. Pratique exercício, faça uma caminhada. Muitas vezes eu tinha preocupação. Se os membros me verem andando na rua, o que eles vão dizer? Vão dizer que eu não tenho o que fazer. Não se preocupe com isso. Cuide da sua vida física, que você vai estar ensinando a sua igreja. E cuide das suas emoções por causa do burnout. Cuida, porque isso é sério, isso derruba, destrói o seu ministério. Quase destruiu o meu ministério. Pela misericórdia de Deus, não destruiu. E cuidado da sua vida ministerial. Sua vida ministerial no sentido também intelectual. Então, o pastor e a vida com Deus, o pastor e o cuidado físico e emocional, e o pastor e a sua vida intelectual. Leia, continue lendo, continue se capacitando e creia que o Deus que te chamou é fiel para cumprir a boa obra. Amém. Glória a Deus. Está aí o tripé que o pastor Júnior mencionou. Ele falou do livro do Orlando Boyd, depois eu vou deixar aí para vocês. Nós recomendamos esse livro aqui também, Plantando Igrejas. Nós temos muito material hoje no mercado, irmãos, acerca de plantação. Estamos planejando aqui também no seminário para o ano lançar uma especialização nessa área de plantação e revitalização. Então, fiquem ligados em nossos canais, que teremos aí novidades. Eu quero fazer aqui uma oração, pastor, pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu ministério. E assim nós estaremos encerrando a nossa live. Muito obrigado a todos os amigos, os pastores, os irmãos que estão aí conosco, sintonizados. Senhor, muito obrigado pela vida do Júnior. Obrigado, Deus, pela visão que o Senhor tem concedido a ele. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem fortalecido, que o Senhor tem livrado, e que não seja diferente. Que o Senhor o abençoe neste momento, nessa suspeita desse vírus, que o Senhor fortaleça a sua saúde, o seu organismo, e que ele possa, Deus, receber a cura, o milagre, a bênção do Senhor. Abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério em Osasco. Abençoe todo o amado presbitério de Osasco, da qual ele faz parte, onde nós temos muitos amigos. Abençoe toda a família renovada, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Amém, Senhor. Os irmãos que nos acompanham.
e nos dê a sua bênção de maneira muito especial. Nos Amém, guarde, nos preserve, e que os sonhos do Senhor, que a visão do Senhor, aquilo que o Senhor tem plantado em nosso coração, se realize, Amém, Senhor. especialmente na vida dos formandos, ó Deus, que estão aí, Amém, indo ao Senhor. campo, indo fazer a Senhor. colheita. Dá graça a eles. Mande os seus anjos à frente, avisando o valente, para que eles possam, ó Deus, de fato, cumprir plenamente o ministério que o Senhor tem. Muito obrigado por essa conversa, por essa live. Continue conosco, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos. Amém. Amém. Obrigado, Johnny. Deus abençoe. Valeu, Júlio. Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam até aqui. E fique ligado em nosso canal, em nossas novidades. Acesse o nosso site. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.